incentivar essa aplicação do versículo de memória todos os dias. Que eles, as crianças, elas absorvam e utilizem isso no dia a dia. Como? Um exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu tenho esse versículo em mente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que eu vou sentir falta de alguma coisa? Será que eu querendo aquele brinquedo e minha mãe dizendo assim, a Lúcia vai orar para você ter esse brinquedo que você quer, e eu utilizar, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nem aquele brinquedo vai me faltar. Amém? Levar as crianças a receberem desse ensino e absorver, tá bom? Chamar a atenção a elas para lerem o versículo. Elas precisam participar das aulas. Vai trazer uma aula mais dinâmica. Segurar visuais nesse momento. Trazê-las para junto de vocês. Ler a Bíblia. Darem opiniões. Por que não as crianças darem opiniões? Musicalização na hora dos versículos. Versículos cantados. É muito mais fácil absorver do que não. Tem muitos grupos que usam desses recursos de versículos cantados. Só precisam você se embasar para ver se está debaixo da doutrina, amém? Por que não dividir os grupos em pequenos grupos? Trazer aquela vivência em pequenos grupos, amém? A avaliação, é aí onde eu quero chegar. Vocês precisam se autoavaliar. Estou deixando pensar. Eita, essa aula foi boa? Quando eu me preparei, quando eu recebi o convite de Ju e de Kézia para estar aqui ministrando, eu me preparei. Eu busquei. Eu tentei trazer um objetivo. Eu tentei trazer metodologias que eu estou fazendo, o que eu planejei. Mas eu preciso me autoavaliar. O que é que eu preciso lá na frente? Melhorar no tempo, olhar o que é que eu errei, o que é que eu acertei, quais foram as falas que eu fiz que as crianças não gostaram muito e não me deram reciprocidade. Amém? Pronto, uma coisa que eu preciso me avaliar. Vou ser bem aberta e confessar meu pecado. Amém? Falar muito amém. Estão entendendo? Amém? Pronto, é uma coisa que eu preciso me autoavaliar. Não é isso? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Dicas. Começo, meio e fim da história. Vocês precisam começar a aula, trazer o desenvolvimento e terminar a história. Não é contar a história por contar. Contar a história por contar, as crianças já sabem. Amém? Toda criança sabe quem foi Golias, quem foi Davi, quem foi Paulo, quem foi Silas. Mas é trazer moral daquela história. Trazer o que é que aconteceu na vida deles e trazer para a vida das crianças. Beleza? Amém? Ilustrar a palavra, como eu já falei, com 1001 coisas. E recursos. Nossas crianças são crianças visuais. Elas precisam de visuais, porque o mundo oferece isso para elas. O mundo está aí, com vários vídeos, vários recursozinhos simples, que a gente vê, é simples, mas eles trazem uma carga, né, que a gente precisa pegar, absorver certas coisas, como esses recursos, para a nossa vida dentro de sala de aula, tá certo? Precisamos adequar a linguagem da criança, certo? Com exemplos práticos de ensino. Adequar a linguagem e o ensino com exemplos práticos para que a criança absorva mais rápido. Amém? O que é isso, Lúcia? O que é que eu digo? O que é que eu estou dizendo aqui? Linguagem. Eu vou falar do mesmo jeito que eu estou falando com vocês aqui, com a criança? Não. Eu vou ter que me adequar à fala das crianças. Calma, mas não vamos infantilizar as nossas crianças. Não vamos falar como bebezinhos, mesmo sendo turminhas de 1 e 2 anos, eles não gostam. Eles não são bebezinhos para eles já são adultos. Principalmente, gente, a turma
7 a 11, que já são adultos em pessoa. Amém? Não vamos. Por quê? Porque eles não se sentem parte daquele local. Quando você... Oh, meu amor, seja bem-vindo. No turma de 9 anos, eles não vão querer. Eu já ouvi relatos de mães dizendo que o filho dela... Mãe, aquela me trata como uma criança. 9 anos de idade. Pra gente, é nossa eterna criança. Porém, eles não vão querer. Amém? Peraí, vamos lá. Ficar atento ao tempo de concentração da criança. Eu trouxe algo bem importante aqui que eu vou ler assim como eu trouxe para vocês. Criança de 1 ano, ela tem uma concentração entre 3 e 5 minutos. Não vá querer que a criança de 1 ano passe 50 minutos parado só ouvindo vocês. Ela não vai. Amém? Crianças de 2 anos, eu vou dar a carreirinha. De 4 a 10 minutos. Crianças de 3 anos, de 6 a 15 minutos. Crianças de 4 anos, de 8 a 20 minutos. Crianças de 5 anos, de 10 a 25 minutos. Crianças de 6, 12 a 30. De 7, 14 a 35. De 8, de 16 a 40. Já pega um culto normal. Que tem ministrações nossas que é 40 minutos. Amém? Então, é muito importante vocês estarem atentos a esse tempo. Alunos, o que é que eu faço? Depois que a criança perde a concentração, continua a aula. Por isso que vocês precisam ter foco no planejamento. Amém? Quando vocês botam isso em uma rotina, vocês vão saber o tempo da criança de vocês a estabelecer naquele momento. Vocês vão saber o que criar depois. Musicalização as crianças amam. Por que não uma aula só de música? Por que não uma aula fluir no Espírito Santo? Ensinar eles a cantar em outras línguas, a receber do batismo. Não precisa só naquela horinha do apelo, não. Aleluia. Por que não faz logo depois e vai lá fluir, não bota um filme relacionado à aula? São estratégias. De 9 a 11 anos, de 18 a 45 minutos. De 10 anos, de 20 a 50 minutos. Não adianta a gente querer que as nossas crianças passem muito tempo prestando atenção às nossas aulas, que nelas não estão sendo dinâmicas. Elas vão abrir a boca, elas vão se levantar, elas vão querer ir ao banheiro, não adianta. A gente precisa ter aulas dinâmicas. E é justamente aí que eu coloquei esse último versículo, esse último ponto aí, já vou para ele, expectativa versus realidade. A luz que eu planejei tudo, tá tudo planejado, mas não deu certo. Não se frustre, porque não vai dar. Amém? Porque são crianças. Eu tenho 18 anos na educação, 18, e todo dia eu tenho que dar cambalhota dentro da sala de aula, porque eu ainda não aprendi. Por quê? Porque um dia é diferente do outro. Uma coisa que eu fiz certa ontem, talvez não dê certo hoje. Aí eu digo a vocês, não se frustra, só são crianças. Amém? Eles estão esperando de nós, receber de nós. Como eu falei, né? Fechar a moral da história. A aplicação da história na vida das crianças. Um exemplo. Paulo e Silas na prisão. Eles oraram e estavam louvando a Deus. Né? Vou resumir a história. E eles estavam lá louvando e adorando a Deus. Mas as cadeias caíram. Por que não colocar as crianças? Crianças, por que vocês não cantam diante da diversidade de vocês? Por que vocês não louvam? Vocês não oram diante da diversidade? Que elas, assim como aquelas cadeias que eram naturais, caiu. Essa situação vai cair na vida de vocês. É isso que eu falo de moral da história. Amém? Fazer atividades mais dinâmicas, né, que eu já falei. E aquela, não se frustra diante da realidade. Não coloque uma expectativa. Talvez vocês até alcancem aquela expectativa que vocês botou. Talvez não, com certeza vão. Mas se vocês planejarem, se vocês colocarem em pauta tudo que é necessário naquele momento. Amém? E eu quero deixar, fechando com esse versículo. A criança aprende por meio da interação e dos relacionamentos significativos, nos
quais há afeto e estabelecimento de vínculos com outras crianças, com outros adultos e com ela mesma. Quando eu olho para vocês e vi que as nossas crianças aprendem por interação, e eu vi que a nossa aula, desde o início, estava, que sono. Por quê? Porque é algo prático. E eu botei vocês para se levantar, para vocês se mexerem, foi o propósito da aula. Por que não vocês fazerem isso na aula de vocês? Faz o acordo com as crianças. Gente, a gente a cada 5 minutos a gente vai parar, vai dar uma levantada, vai dar uma esticada, mas depois a gente volta para a aula. Eu não falei o propósito a vocês. Não foi? Não falei, só mandei vocês fazer. Mas com as nossas crianças precisam de um combinado. E por que não fazer isso na sala de aula de vocês? Porque através da interação, através das relações entre pessoas, elas vão desenvolver o que a gente quer. Adultos melhores e influenciadores para essa sociedade. Amém? Pronto, gente. Essa é minha aula. Certo? Muito obrigada pela atenção.